Vamos às informações do Fortaleza. Fortaleza encara a equipe do Corinthians. A gente tem imagens do treino do Fortaleza, da preparação do Fortaleza. E aí eu queria ouvir o Eduardo Trovão, porque o Trovão vai comentar também esse jogo. E a expectativa dele, o que é que ele acha? Será que o Fortaleza pode surpreender esse Corinthians, que em casa é sempre muito complicado? Tem uma postagem nas nossas redes sociais, o Léo Natel, que por aqui teve uma passagem apagadíssima, viu, de São Paulo, indicado pelo Ceni. Porque foi o Rogério que lançou ele no profissional do São Paulo, trouxe e começou voando. Daquele jogo que o Gustavo fez 4 gols, lembra? Primeiro jogo do Rogério Ceni, lembra? Ele foram 2 assistências do Léo Natel, né? Truvão, o que é que você espera desse jogo, hein, Truvão? É um jogo difícil, José. Eu espero, assim, o Fortaleza eu acho que está num momento meio que de incógnita, né? O Rogério está começando a mudar algumas peças, tem a questão do Romarinho, que antes estava jogando pelo meio, agora abre na ponta, pode ser que o Yuri César entre no time titular, o David não vem nada bem. Ele está tentando mexer nesse Fortaleza para conseguir fazer com que o time renda aquilo que já rendeu desde que ele chegou, né? Para assumir o time na Série B e na Série A do ano passado também. Enfim, acho que fica um pouco difícil nesse momento a gente fazer uma previsão. Fortaleza de um time que a gente sabia exatamente como ia jogar, agora, a partir dessa vitória contra o Goiás, pode ser que tenha algumas mudanças na forma de jogar, né? Porque peças a gente já sabe que o Rogério sempre muda de um jogo para o outro, principalmente os laterais. Agora, a questão de não ter torcida, o Caio levantou aí, portanto diminuir a pressão um pouquinho na arbitragem, eu acho que isso influencia muito. Principalmente se tratando de Corinthians pelo tamanho que tem, pelo peso que tem aqui no Brasil. Quando é jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, a gente sempre fica um pouquinho de mais de orelha levantada, né? Prestando atenção na arbitragem. Sem torcida, isso tende a diminuir. E o Fortaleza, se fizer a partida que fez contra o Goiás, e aí vale destacar também, jamais o Fortaleza contra o Corinthians vai encontrar a fragilidade que encontrou contra o Goiás. Acho muito difícil que o Corinthians cometa erros que o Goiás cometeu. Então vai ser um jogo muito mais complicado, muito mais difícil, mas que acredito sim que o Fortaleza tenha condições de fazer uma boa partida, porque a gente já viu esse time do Fortaleza fazer grandes partidas fora de casa, quem sabe beliscar uma vitória ou pelo menos um empate, né, que já seria com certeza um bom resultado. Vamos ouvir o Tinga então? O Tinga conversou com o futebolês, conversou com a gente, o lateral do Fortaleza, lateral histórico do Fortaleza. O Tinga falou sobre esse jogo contra o Corinthians. A gente faz muito trabalho de finalização, né? Então a gente começa a entender mais os jogadores, né? Os companheiros, né? A gente sabe que o Yuri, o Oswaldo são jogadores baixos, né? Então a gente tem que tocar pro chão, né? E como os centroavantes, o Wellington Paulista, o Cariús, o Orobó, a gente, né, tenta achar eles na bola aérea, né? Então a gente tenta treinar ali, que no jogo sempre acontece, né? Uma jogada e a gente tenta sempre fazer o melhor para ficar mais tranquilo para o atacante fazer o gol. Lateral não é problema para o Fortaleza, né? Tem o Tinga, tem o Gabriel, o pessoal ali resolve, tem o Bruno Melo, tem o Carlinhos. Aquela coisa que a gente sabe da escalação do Fortaleza é que ele pode revezar os laterais o tempo todo, né? E é até curioso, pensando nesse jogo, é que muitas vezes o Rogério monta a equipe pensando não só naquele jogo, mas na sequência seguinte de partidas. Se ele analisa que fisicamente seja melhor jogar com um, porque já na partida anterior o outro jogador se encaixa melhor, ele pode fazer isso. Então, não dá para cravar muito se vai ser o Tinga, se vai ser o Gabriel, se vai ser o Bruno Melo, se vai ser o Carlinhos. O Bruno Melo, em teoria, segura mais porque muitas vezes ele faz uma linha de 3 zagueiros e solta mais o Oswaldo. Pode ser que ele avalie que seja melhor jogar assim contra o Red Bull Bragantino do que contra o Corinthians. São algumas das peças que o Rogério Ceni faz para a gente tentar adivinhar que time do Fortaleza pode jogar contra o Corinthians na quarta-feira. Você ouviu ali o Tinga falando... porque ele é um dos líderes de assistência. Ele é o líder. Aliás, o líder de assistência do Fortaleza. E é um dos líderes também nesse quesito em todo o campeonato. Ele é um jogador muito participativo, vai sempre na lateral, se projeta bastante. Inclusive o gol do Fortaleza, o terceiro gol, teve participação efetiva dele, né? Ele começa a jogada com o Romarinho, né? O Romarinho começa, ele vai, busca a tabela com o Wellington e cruza para o Yuri César vindo por dentro para fazer o gol. Agora o Tinga fala sobre o duelo contra o Corinthians, a partida contra o Corinthians. Vamos ouvir. A gente está muito motivado, né? Depois de uma vitória muito importante. A gente sabe da dificuldade que vai ser, né? Jogar em São Paulo. Corinthians, um time muito rápido, a grama também. Então a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Aí falou o Tinga, o gaúcho Tinga mais cearense que pode existir, mais tricolor que possa existir, né? O Corinthians pode ter novidade, né? Contra o Fortaleza. Otero foi contratado, não o Antero, né? Otero foi contratado e o Corinthians aí em busca de mais uma vitória, né?
O Otero que vem do Atlético Mineiro, um jogador que o Thiago conhece, né? E o Otero tem como grande característica uma coisa que decide muito o jogo no futebol brasileiro, que é a bola parada. Não, exatamente, além disso. É um jogador que daria... Mas o Corinthians não está contratando o Otero pela bola parada, né, Caio? Eu acho que pelo conjunto da obra. E é o seguinte, mas eu tô falando, como ele não vem jogando há muito tempo, né? Desde que ele saiu meio que em litígio com o Atlético Mineiro, se ele tiver condição de jogo, eu não acredito desde o início. Já é alguém para entrar durante a partida. E tem esse fator, tanto da bola parada quanto o chute de média distância dele, que é muito perigoso. É um jogador que, se entrar, pode dar muito trabalho para o Fortaleza. Vamos ouvir o que o Otero falou sobre esse jogo contra o Fortaleza, amanhã lá em Itaquera? Estou cumprindo um sonho, sempre quis jogar no Corinthians. Me sinto muito feliz de vestir essa camisa. Do jeito também agradecer aos meus companheiros, a diretoria, a comissão técnica, do jeito que eles me receberam. Estou muito feliz pela recepção e espero poder ser muito feliz aqui. É isso aí, teremos amanhã Corinthians e Fortaleza, o jogo lá em Itaquera, então na ordem, Fortaleza que teve uma semana inteira para se preparar para esse jogo contra o Timão, amanhã 9h30 da noite, Fortaleza entra em campo pelo Campeonato Brasileiro.